Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Às 18h01, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Eu convido nesse momento a todos para de pé fazermos 1 minuto de silêncio em virtude do passamento do senhor Jorge Ilha, pai do vereador Tiago Ilha, motivo pelo qual também ele não virá à sessão hoje. Senhores, sentimos muito a perda do vereador Tiago Ilha. Só quem já passou, né, Leandro, sabe o quanto isto é doloroso e o quanto isto modifica a nossa vida. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nessa sessão do grande e pequeno expediente do dia 21 de novembro. Em aprovação, as atas de números 4.238, de 17/10/22 e 4.239, de 18/10/22, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Sandro Trevisan, primeiro secretário desta Casa, que proceda à leitura do expediente da Secretaria. Boa noite, presidente, senhores vereadores, público presente, funcionário da Casa. Expediente de 21 de novembro de 2022, ofício número 207/2022, Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Assunto: resposta ao pedido de informação número 111/2022. Ofício número 208/2022, Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Assunto: resposta ao pedido de informações número 112/2022. Ofício número 209/2022, Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Assunto: resposta ao pedido de informações número 113/2022. Ofício número 210/2022, Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Assunto: projeto de lei. Os pedidos de informação número 118, 119, 120, 121, 122, 193, 194 são de autoria do vereador Juliano Balgarte e tratam de pedido de informação 118, solicita informação a respeito do termo de cooperação do bioma Mata Atlântica. Pedido de informação número 119/2022, solicita informação a respeito dos gastos efetuados na participação do município no Festuris Gramado 2022. Pedido de informação número 120 de 2022, solicita informação a respeito das medidas tomadas para conter a nova onda de Covid-19. Pedido de informação número 121 de 2022, solicita informações a respeito do Programa Municipal de Adoção de Áreas Públicas.
Pedindo informação número 122/2022, solicita informações a respeito do projeto de lei do Executivo número 65/2022. Pedido, então esse é pedido de providências 193 e não de informações, corrigindo. De autoria do vereador Juliano Balgart, assunto: notificação de proprietário para a roçada. Pedido de informação de providências número 194/2022, de autoria do vereador Juliano Balgart, assunto: manutenção da praça do bairro Bela Vista. Indicação número 74/2022, autor Joel Antônio Corrêa, assunto: dispõe sobre a obrigatoriedade de prestar socorros aos animais atropelados no município de Farroupilha. E por fim, presidente, um momentinho. Indicação número 75/2022, autores Sandro Trevisan e Caleb Coelho, assunto: dispõe sobre a gratuidade do transporte coletivo urbano assegurada pelo artigo 145 da Lei Orgânica Municipal de Farroupilha. Era isso que tínhamos para hoje, presidente. Muito obrigado, vereador Sandro Trevisan, primeiro secretário desta Casa. E passamos agora ao espaço destinado ao grande expediente. Convido republicanos para que faça uso da tribuna. Convido o PDT para que faça uso da tribuna, abre mão. E convido o Movimento Democrático Brasileiro para que faça uso da tribuna. Vereador Caleb. Muito obrigado, vereador. O senhor fará, então. Vamos ouvir a vereadora Eleonora, então. Boa noite a todos os colegas. Boa noite. Ao vereador Caleb, que nesse tempo que eu estive fora, ele fez uso da minha cadeira, e muito bem, pelo que eu soube. A todos os meus colegas, aos nossos funcionários, à imprensa, as pessoas que aqui se encontram. E eu gostaria primeiro de falar um pouquinho sobre esse período que eu estive fora e dizer que viajar é muito bom. É muito bom viajar. Apesar da gente sentir uma certa saudade de casa, é muito bom viajar. Conhecer outras terras, conhecer outras pessoas, e a gente descobrir que a gente não está tão ruim assim no Brasil, é muito bom. A gente observar que nosso povo não é um povo tão mal educado quanto falam, não. É um povo bem educado. Conhecer pessoas no outro lado do mundo que também nos dão a mão quando a gente se perde no aeroporto, né? Porque tinha que ser a coluna daqui de Farroupilha para se perder no aeroporto, né? Conhecer pessoas que estão dispostas a conversar com a gente, mesmo que a gente tenha que fazer um esforçozinho para se entender com eles, para saber de onde a gente é, para que a gente possa dizer a eles do orgulho que a gente tem de pertencer a uma cidade chamada Farroupilha, no interior do Rio Grande do Sul, é muito bom. Ouvir as experiências deles também, tudo isso faz com que a gente volte para cá com pensamentos às vezes um pouco diferentes, com mais paciência, com mais tolerância, com uma visão diferente
de muitas coisas. Mas uma coisa eu digo para vocês, é bom retornar. É bom viajar, mas é bom retornar. É bom a gente ver as carinhas amigas, é bom a gente ver as pessoas sorrindo para nós, embora nem todos, mas a gente vê a maioria sorrindo para nós, e a gente vê que a gente fez falta, que sentiram falta da gente. Então, tudo isso faz com que a gente se sinta muito bem no nosso retorno. A Alemanha é um país que poderia estar anos-luz à nossa frente, mas em alguns quesitos não está. Há um quesito que eu gostaria de dizer aqui: o transporte. A Alemanha está a anos-luz à frente no transporte. É o transporte via férrea. Tu não vê muito caminhão na rua. Tu não vê caminhão nas estradas. Mas trem é o que mais tem. Em Bacará, nós ficamos muito próximo de uma via férrea e era a noite inteira trem de carga passando. Então, eles estão muito à nossa frente neste quesito. E eu realmente acho que o futuro da gente é o transporte férreo. Eu acho que existe o transporte férreo, ele diminui o gasto geral, ele diminui muito o gasto. E nós estivemos visitando muitas desses transportes, né? Realmente, a Alemanha está anos-luz à nossa frente nesse quesito. Bem, encerrando, eu gostaria de dizer algumas coisas. Em primeiro, deu entrada na sexta-feira o projeto 70, que é referente àquele valor que vai ser repassado ao hospital, que é 1.900.000, e agora eu não vou me lembrar da quantia exata. É 1.900.000 alguma coisa, quase 2 milhões. É 2 milhões. 2 milhões, tá. 2 milhões e cento e pouco. Eu que estou. É 2 milhões e cento e pouco. Na realidade, esses 2 milhões e cento e pouco, a gente não pode entender que seja um benefício, que a prefeitura estou concedendo um benefício para o Hospital Beneficente São Carlos. Não é. A prefeitura está reparando um erro cometido num passado próximo, no período da intervenção. A intervenção, como todos os senhores sabem, iniciou no dia 13 de março de 2014. 2 milhões e 102, muito obrigada. E nesse período, muitos profissionais foram desligados do Hospital São Carlos. O Dr. Tiago sabe bem como foi. E muitos profissionais, médicos, enfermeiras, administrativos, foram desligados do Hospital São Carlos, foram demitidos. E não foi pago. Então, existem inúmeras, né, ações trabalhistas que os funcionários foram ganhando, que era óbvio que eles iam ganhar, porque não foi pago o que lhes era de direito. Muitos não receberam nem o que eles tinham que receber normalmente, né, nem o salário, nem nada. Muitos não receberam nada. Então, essas causas trabalhistas foram acumulando. E agora, né, uma vez transitadas em julgado,
elas teriam que ser pagas. E é um valor muito semelhante a isso. E o São Carlos não teria como pagar agora, no fim do ano, para os seus funcionários, 13º, férias, etc. e tal. Pensem os senhores que estão contando com os seus, para quem recebe, eu no caso não recebo, mas para quem recebe, os seus 13º, férias e tudo mais, para os seus presentes, para a sua família, para os seus filhos, os seus, até mesmo para quitar dívidas, quem está esperando por isso. E de repente recebe a notícia que não vai receber. E é o que aconteceria. Então, esse benefício que veio do hospital, que eu chamo de benefício, mas a gente sabe que não é uma questão de justiça, né? Vai tapar este buraco que vem do hospital há muito tempo. Eu parabenizo a sensibilidade do Hospital São Carlos, da Secretaria da Saúde, por mais esse feito que com certeza não vai impactar nos funcionários. Bem, eu queria também falar sobre uma outra ação que vem sendo realizada pela Secretaria da Saúde, que é sobre o Novembro Azul, sobre o câncer de próstata. Eu estive olhando as apostilas, eu estive olhando como está sendo feita e eu achei fantástico. Se os senhores tiverem oportunidade de pegar, né, peguem as apostilas e leiam. Novembro Azul, câncer de próstata, fique atento aos sinais e previna-se. Então, tem os fatores de risco, detecção, diagnóstico, tudo com palavras muito tranquilas, muito fáceis de serem entendidas e ações que estão sendo feitas a nível de barzinhos, onde se reúnem homens, rapazes, onde, né? Então, o médico vai lá, conversa numa boa fala, e eu acho que essas ações que são feitas sem aquele caráter de vamos reunir fulanos para que a gente possa fazer uma ação, estas ações são as que trazem maiores sucesso, traz maior sucesso, né? Então, eu quero parabenizar também a Secretaria de Saúde por mais este feito. Eu tenho aqui uma solicitação do vereador Juliano Luiz Baumgarten, uma solicitação, um pedido de informação número 111, onde ele solicita que fosse informado quantos casos e atendimentos o Sistema Público Municipal constatou em 21 e 22 de depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade, dentre outras doenças mentais, e discriminar a faixa etária. Bem, por que eu trouxe? Peguei o pedido e a resposta e eu trouxe aqui, porque eu vi algumas coisas muito interessantes na resposta. Bom, primeiro, Juliano, que são muitos e não puderam discriminar por faixa etária, tá? Mas tu tem 2 longas listas aqui, com todos, então, tá? Cumprimentando-o cordialmente, servimos-nos do presente para enviar a Vossa Excelência a resposta em anexo. Bem, eu achei algumas coisas muito interessantes, mas eu vou me ater apenas numa.
Em 2000, claro que a gente tem o ano de 2021 completo, e no ano de 2021 até, se eu não me engano, julho. Deixa eu olhar para não... Julho. Não, novembro, desculpe, novembro. 7 de novembro. Então, não é um ano completo, mas quase. Em 2021, nós temos o autismo infantil que ocupa uma situação de 8º lugar, com 378 atendimentos. Vejam 2022. O autismo passa para o 2º lugar, com 750 atendimentos. Isso me chamou muito, muito, muito a atenção. Então, o autismo vem aumentando bruscamente o seu número de atendimentos. A ansiedade generalizada continua ocupando o 1º lugar, tanto num ano quanto no outro. Mas, em 2021, haviam 1.553 casos contra 1.591. Quer dizer que estabilizado o número de atendimentos por ansiedade generalizada, mas o autismo subiu muito. Então, realmente é algo para que se ficar de olho, né? E eu até gostaria de agradecer o vereador Juliano por esse pedido de informação, para que a gente possa colocar os nossos números e divulgá-los. Muito obrigada a todos. Obrigado, senhora presidente, que reassume seu posto. Obrigado. Vereador Caleb. De imediato, convido o Progressistas para que faça uso da tribuna. Fará uso o vereador Caleb. Boa noite a todos. Essa semana, o Brasil perdeu Éder Joffre. Conhecido pelo apelido de Galo de Ouro, foi tricampeão mundial, campeão peso-pena pelo Conselho Mundial de Boxe e campeão do peso galo pelo Conselho Mundial de Boxe pela NBA, posterior à Associação Mundial de Boxe. Faleceu aos 82 anos. Sofria de encefalopatia traumática crônica. A doença que é conhecida por demência pugilística, diagnosticada em 2015. Os atletas, por apanharem muito, por levarem muito soco, acabam desenvolvendo essa doença. Nosso respeito, nosso carinho ao lutador Éder Joffre. Desde criança eu fui acostumado a ver lutas de boxe pela TV. Mike Tyson, Evander Holyfield, Rocky Balboa. Quem não assistiu Rocky Balboa? Até hoje, né? Até hoje, Muhammad Ali. Tinha até um desenho, né, que o Muhammad Ali aparecia. E outros gigantes do boxe. No Brasil tivemos o Maguila, campeão brasileiro no peso pesado, sul-americano e campeão das Américas, que também tinha encefalopatia traumática. Faleceu aos 74 anos no ano passado. Um episódio que me chamou muito a atenção foi o caso de um rapaz chamado Billy Collins Jr., que na trajetória dele contava com 14 lutas e 14 vitórias. Esse rapaz queria e seria, com certeza, campeão mundial. Ele ia chegar lá. E para ganhar experiência, aceitou lutar com o porto-riquenho Luiz Resto, que era um adversário duro, mas não tão forte para ser uma ameaça para Collins. Com certeza, o porto-riquenho não tinha um soco tão forte ao ponto de derrubar Collins. Essa luta era a que tiraria o porto-riquenho do buraco, pois era um lutador medíocre, sem futuro. A luta começou e, para encurtar a história,
o porto-riquenho deu um laço, mas um laço em Collins, como ele nunca tinha visto. A todo momento, enquanto Collins apanhava, o treinador do porto-riquenho provocava Collins, dizendo que ele estava muito lento. No fim da luta, Collins estava com o rosto totalmente deformado. Ele nunca havia perdido, e naquela noite apanhou como se fosse um principiante. Foi humilhante. No final da luta, o pai de Collins foi cumprimentar o porto-riquenho e, ao apertar as luvas, percebeu que havia algo de errado. O porto-riquenho puxou a mão e não queria que o pai do lutador derrotado tocasse na luva dele. O pai chamou a comissão da prova e detectaram que o vencedor tinha gesso dentro das luvas. E cada soco era como se fosse uma parede de concreto. Collins perdeu a luta e nunca mais pôde voltar a lutar por problemas em consequência desses socos. Carreira encerrada. Se você quer saber o que aconteceu com o porto-riquenho desmascarado, procure na internet por Luiz Resto versus Billy Collins e você verá a maior trapaça mundial do boxe. Você lutaria com essas luvas? E se você lutasse e perdesse, tudo bem para você? E se você descobrisse que dentro da luva do seu oponente tivesse alguma coisa estranha, como essa ferradura, por exemplo, você acha que a luta seria justa? Imagine você recebendo socos e mais socos de uma luva com um ferro dentro. Depois de perceber que tem algo errado, você não procuraria as autoridades e diria: olha, tem alguma coisa errada, verifica, não foi uma luta justa. E como você reagiria se as autoridades dissessem: não, foi justa sim, aceita? E como você reagiria se as autoridades se recusassem a olhar dentro da luva e mostrar as provas de que a luta foi justa, mesmo você dizendo que houve fraude? Os dados não batem. Libere o código-fonte. Tem lugares onde tem, 400 mil votos e só 150 mil habitantes. Tem lugares, e muitos lugares, onde um candidato não recebeu nenhum voto sequer. E isso é matematicamente impossível. O que você diria se, ao apresentar para as autoridades relatórios dizendo que um determinado candidato teve mais de 1 milhão de inserções na propaganda, a mais que o outro, e as autoridades dissessem: não houve fraude, simplesmente aceita? O que você diria se uma das maiores autoridades do país, Barroso, que disse em alto e em bom tom, quando ele fez uma entrevista a uma repórter, que ela não poderia simplesmente presumir que Bolsonaro iria ganhar a eleição deles, né, se incluindo como petista? Ele disse: eles não vão ganhar de nós. O que você pensa quando Barroso diz que eleição não se ganha, se toma? O que você pensa quando Barroso diz, depois do término das eleições, a um brasileiro: perdeu, mané? O que você pensa quando Alexandre de Moraes julga, executa, manda prender, basicamente defeca em cima da Constituição? O que você diria a todos os empresários, blogueiros, jornalistas, políticos, defensores ou não de Bolsonaro, que tiveram suas contas, páginas, blogs bloqueados? Perdeu, mané? Que democracia é essa? Que democracia é essa? Onde um lado pode tudo e o outro nada? Qual o problema de, se foi tudo rigorosamente dentro da lei, mostrar os dados? Quem não deve, não teme. Quando alguém não quer mostrar as provas, aí tem. Se alguém tenta esconder dados financeiros de uma empresa, aí tem. Se a sua esposa ou seu marido tem senha no celular e você não tem acesso, aí tem. Não querem te deixar ver alguma coisa, meu amigo, minha amiga, e você pode estar usando um chapéu de touro e não sabe. O lutador que colocou o gesso nas luvas não queria deixar o pai do outro lutador tocar nas luvas dele, pois ele sabia que ia ser pego. Ai, aceita, é democracia. Ficou meio nojento isso, né?
É nojento mesmo. É democracia? Então mostra. Você que está nas ruas está lutando pelo direito à transparência de uma eleição. O voto é secreto, mas a forma de votar deve ser transparente. O lado de cá sempre quis transparência. O de lá, nunca. E agora, como seria se tivesse voto impresso? Refeita a contagem de votos na urna e comparada com os votos impressos colocados numa urna para votos de papel, eles bateriam ou não? A quem interessa não ter voto impresso? Muito bem, agora vamos falar sobre algo que ninguém ainda falou. Se houve fraude e não nos deixaram conferir, vai acontecer de novo em 2026, 2030, 2034. Nunca mais haverá uma eleição sem ser fraudada. Você sabe quem vai ganhar nestas eleições? Quando você diz aceita, é porque você concorda. Se houver fraude e você tenta impedir que ela venha à tona, você está do lado dos fraudadores. Mas agora o amor venceu o ódio, não é mesmo? Que bonito ver a foto no palanque de Lula, no primeiro pronunciamento, e bem atrás dele, quem? José Guimarães. Lembram dele? Aquele dos dólares na cueca. Agora a cambada toda está de volta. A Assembleia Legislativa do Ceará votou contra a cassação do deputado. Afinal, o que são alguns milhares de dólares na cueca, não é mesmo? Quem nunca? Por falar em Ceará, até os 45 minutos do primeiro tempo, Ciro bateu em Lula. Mas bateu. Porque você é ladrão, porque você é corrupto, e blá, 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 blá. No segundo turno, para não ficar de fora da boquinha, passou para o lado do Lula. Não, veja bem, vou seguir meu partido. Vamos ver como ele vai se posicionar. Se o lado de cá conseguir a vitória da transparência e mostrar quantos votos foram roubados, inclusive dele. E a Simone? Tão bonita, né? Como fala bonito. Na voz dela, palavras como ladrão até ganhavam assim um peso. As pessoas até começaram a olhar diferente para ela. Mas depois, eu não sei o que aconteceu. Às 23h59, ela detestava o Lula. E quando o relógio bateu meia-noite, ela decidiu que o Lula não era mais ladrão. E iria passar para o lado dele. Logo depois das eleições, um aluno meu me mandou um vídeo dizendo que, agora que as eleições haviam acabado, ele estava em paz. E ele falou isso cantando num vídeo. A música era assim, ó. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz. Na hora, mandei para ele alguns vídeos gravados no momento da divulgação da suposta vitória de Lula. No vídeo haviam presidiários comemorando, fazendo L, dando tiros, presídios inteiros fazendo barulho, fogos, bandidos nas ruas empinando moto. Quando um candidato a presidente supostamente ganha uma eleição e bandidos comemoram, cara, tem alguma coisa errada. 98% só no presídio de Taubaté votaram no Lula. Em quem votaram os estupradores? No Lula ou no Bolsonaro? Os traficantes, os pedófilos, os assassinos, algum deles votou em Bolsonaro? Pensa um pouquinho. Raciocínio. Logo, logo voltaremos a ter homem pelado de mão dada com criancinha, grupos de atores cheirando os fiofós dos outros em nome da arte. Ai, como é bonita a arte, né? Voltaremos a ver cenas como pessoas que defendem o lado de lá, enfiando crucifixos nos orifícios anais, e quem sabe até aquela professora volte a fazer cocô, para não dizer cagar, na foto do Bolsonaro. Tudo em nome da liberdade. Eles nos acusam de nos apossarmos da bandeira brasileira, mas na verdade foram eles que jogaram no lixo, queimaram, usaram de pano de chão como a inútil cantora Bebel Gilberto, aquela que está brigando pela herança do pai. O João Gilberto é um dos pais da Bossa Nova.
Imagine você uma pessoa com síndrome de vira-lata que acha que só o que é de fora que presta, que vai num outro país e ao invés de defender o seu país em público, pisa, limpa o chão e sapateia em cima da nossa bandeira. Que lindo, né? Os americanos devem achar que brasileiro é tudo otário. Aí nós é que roubamos a bandeira deles. Sim, a bandeira do Brasil é de todos. Nós só a resgatamos antes que alguém limpasse o traseiro com ela, se já não limparam. O lado de lá sempre preferiu a bandeira vermelha. E a gente sabe que no mundo todo, quando algo é vermelho, representa perigo. Nunca fizeram questão de mostrar que são brasileiros. Até bandeiras de países comunistas apareciam nas passeatas e eventos deles. Sobre a herança, Bebel Gilberto, o Haddad, sabe o poste? Ele falou que vai dar um jeito nisso. Chega de brasileiro ser um peso morto para o Brasil, vivendo da herança dos pais. Vão meter a mão na tua herança. O Lula endossou o argumento. Herança tem que passar para o Estado. Menos a da Marisa. Sabe a Marisa? Aquela da Avon? Então, a herança dela foi liberada poucos minutos após uma conversa de Lula com Gilmar Mendes. Tá bom para você? O que é mais? Herança passa para o Estado, menos da família do Lula. Gente, é como eu digo sempre, vou até falar em latim que fica mais bonito. Pimentórios in annus outrem, refrescos est. E a picanha? Gente, agora a picanha virou metáfora. Vocês se enganaram. É bonito aquele vídeo do Lula explicando ali para os comparsas que o povo adora quando ele fala assim: agora vão voltar a tomar uma cervejinha e comer uma picanha. Gente, aquilo foi sensacional. Ele falou que o povo delirava ouvindo aquilo. Meus amigos, está surgindo uma nova nação no horizonte. Quem viver, verá. Convido o PL para que faça uso da tribuna, abre mão. Convido o PSB para que faça uso da tribuna. Vereador Roque fará uso. Às vezes eu fico calado e calado posso dar a impressão que as pessoas pensam que eu sou um idiota. E às vezes é melhor não falar para que elas não percam a dúvida quanto a isso. Vou procurar não ser um. Senhoras e senhores, boa noite. Eu quero apresentar aqui em meu nome, em nome do vereador Juliano, do vereador Gilberto Amarante, vereador Thiago Brunet, vereador Thiago Ilha, que nesse momento não se faz presente aqui junto conosco, e isso faz-nos também transmitir os nossos sentimentos a ele e a sua família pela perda do seu pai. É um momento difícil, certamente, na vida dele, dos seus familiares. Eu sei disso, porque já passei por isso também. Então, os vereadores abaixo firmados, com base no artigo 126, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, vem, por meio deste, requerer que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal sugestão de que proporcione preferencialmente na Praça da Bandeira um espaço voltado e adaptado às necessidades das pessoas com deficiência. Esse é um requerimento inicialmente assinado por nós, mas ele está aberto para contribuições de outros vereadores e vereadoras que assim desejarem. Atualmente, o município dispõe de poucos ambientes com acessibilidade, o que ocasiona na falta de inclusão ou até mesmo na iminência de lesões, caso esse grupo utilize os equipamentos convencionais que são inapropriados às suas necessidades. Propõe-se uma nova praça com terreno plano, sem obstáculos, brinquedos voltados às diversas deficiências físicas, visuais, auditivas, intelectuais, psicossocial e a deficiência múltipla. Um espaço sensorial
para pessoas com transtorno do espectro autista ou deficiência visual, contendo pistas, muro tátil e piscina de bolinhas, cores com contrastes para contemplar pessoas com baixa visão e autistas, jardim, balanço em forma de casulo, balanço adaptado para deficiência física, objetos de encaixe e acompanhamento de profissional capacitado para atendê-los. Estima-se que no Brasil existam mais de 17 milhões de pessoas com alguma deficiência, sendo que 3,8% da população acima de 2 anos apresentam deficiências físicas nos membros inferiores, 2,7% das pessoas nos membros superiores, 3,4% apresentam deficiência visual e 1,1% deficiência auditiva e, finalmente, 1,2% deficiência intelectual. O espaço sensorial é indicado para o tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista, ou aquelas com desenvolvimento atípico ou implicações neurológicas com informações, aqui trazida inclusive pela colaboração da psicóloga Milena Antunes. Também temos informações aqui de Drauzio Varela, que explica que os sintomas do transtorno estão relacionados à dificuldade de comunicação e relacionamento social, e que ainda não se conhece a cura definitiva para o autismo, sendo que os dados acerca do transtorno até o presente são imprecisos, mas a Organização Mundial da Saúde estima que no Brasil existem 2 milhões de pessoas com esse transtorno. Além disso, nesse censo demográfico de 2022, estão sendo realizadas perguntas para identificar essa população pela primeira vez. De acordo com relatórios do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 1 em cada 44 crianças entre 8 anos pode ser diagnosticada com algum grau do espectro. Farroupilha também não possui dados exatos da temática, mas sabe-se que a Associação de Pais e Amigos do Autista, a AMAFA, atende 60 pessoas com transtorno dentre crianças, adolescentes e adultos entre 4 e 59 anos, como explicado pela coordenadora Aline da Rosa e a psicóloga Marilza de Almeida. Nesse município, a Associação Farroupilhense de Deficientes Visuais, a FADEV, atende cerca de 31 pessoas cegas ou com baixa visão. Alguns casos associados a outras deficiências, física, cognitiva ou auditiva, conforme explica o presidente Pablo Barretti, que também agradecemos pela sua contribuição aqui na elaboração desse documento. Já a Associação Municipal de Deficientes Físicos, a ANDEV, de Farroupilha, são 24 associados, de acordo com a vice-presidente Débora Raul, que também nos auxiliou aqui nas informações. A Associação de Pais e Amigos de Farroupilha atende cerca de 85 alunos na escolarização, 30 no atendimento educacional especializado e 30 na área da saúde, dentre 6 anos até a terceira idade, sendo que alguns deles, cerca de 10, possuem inclusive dificuldade de locomoção, por se tratarem de pessoas idosas e inclusive obesas. Necessário lembrar que a Constituição Federal dispõe ser competência concorrente da União, Estados, município e Distrito Federal a proteção e integração social das pessoas com deficiência, bem como deve ser a assistência social promover a sua integração à vida comunitária. Nesses termos, apresenta-se esta sugestão como meio de proporcionar momentos de lazer, aprendizado e inclusão a este grupo, devendo trabalhar qualidades como o olfato, o tato, a audição e a visão, de maneira segura e com conforto, para buscar a tolerância daqueles que daqueles que são intolerantes com alguns sentidos e auxiliar no seu desenvolvimento, contribuindo
ainda no tratamento dessas pessoas, na ocasião em que estimula a criatividade, a atenção, concentração automotiva individual e inclusão social. Então, esse é um requerimento, como disse anteriormente, assinado por mim, pelo vereador professor Juliano, doutor Tiago Brunet, vereador Gilberto Amarante e vereador Tiago William. O que nós esperamos com isso? Contribuir com o município da nossa cidade, Farroupilha, dando sugestões ao senhor prefeito municipal para que busque um espaço em uma das praças. Nós estamos aqui sugerindo a Praça da Bandeira, e que possa criar ali uma praça sensorial para acolher essas pessoas que são, têm algum tipo de deficiência. Aqui nós queremos dizer que é um documento trabalhado juntamente aqui com a Associação de Pais e Amigos do Autista de Farroupilha, a MAFA, com a Associação Farroupilhense de Deficientes Visuais, a FADEV, com a Associação Municipal de Deficientes Físicos, a ANDEV, e com a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, que é a APAI. Então, não é uma iniciativa única, exclusivamente deste vereador ou dos vereadores que esta subscrevem, mas é uma iniciativa de um conjunto de entidades que nós trabalhamos aqui através do nosso gabinete, coordenado aqui pela nossa assessora Ana, e que teve um feedback com essas entidades. Inclusive, estivemos na MAFA, podemos citar aqui o vereador Juliano, esteve comigo lá, o vereador Amarante, eu não lembro se teve mais algum outro vereador. O vereador Paulo Teles, na época também, e interagiu-se com essas demais entidades. Então, eu gostaria, vereador Marcelo, de, depois que o colega pudesse, como líder do governo, levar também essa preocupação ao Executivo, e que a gente pudesse ter um feedback com relação a isso. Acho que é uma causa justa, com certeza a Farroupilha vai marcar época, porque não é um projeto que existe em qualquer cidade, deverá ter em alguns lugares, e tem, porque a gente foi buscar informações, mas eu acho que a Farroupilha pode, inclusive, ser timoneira nisso, nesse tipo de política, que não é muito difícil. Acho que é perfeitamente possível, é perfeitamente viável. Com isso, concluo esta fase e gostaria de comentar aqui sobre a rua, a Avenida Pedro Grandelli. Nós tivemos uma licitação e que foi deserta, nenhuma empresa participou do certame, um valor relativamente alto, mais de 11 milhões, em um projeto que, salvo uma melhor análise, ele está eivado de problemas, ele está em discordância, ele está destoando legalmente do plano diretor, ele está em contrariedade com o plano de mobilidade urbana, ele está em desconformidade com o plano de arborização do nosso município. Nós temos naquela rua gabaritos diferentes. Se você pegar da Raineri Petrini até a 122 é um gabarito, pegar da Raineri Petrini até aqui na entroncamento da Júlio com a Borges é outro gabarito, e para isto nós temos passeios públicos com dimensões diferentes, de 3,5 metros e no trecho entre a Raineri Petrini e a 122, e de 2,5 metros no restante da via. Em ambos, o projeto afronta a lei de acessibilidade e afronta o plano diretor. Nós temos, por exemplo, uma empresa que questionou a Prefeitura Municipal sobre a falta de um item dentro do edital, da planilha que compõe a precificação desta obra, e a Prefeitura responde que isso será executado pela própria Prefeitura. Isso causa uma estranheza, porque é a Prefeitura que quer terceirizar tudo, aí daqui a pouco, numa licitação de mais de 11 milhões, ela deixa um item fora, aí, que está avaliado em torno de 200, 300 mil, e diz que ela vai fazer essa parte. O que é que causou, ao meu ver, e sempre
é bom ressaltar aqui que sempre haverá uma melhor informação, inclusive com técnica mais apurada em relação ao que eu vou falar aqui. Mas, ao meu ver, causou uma incerteza jurídica para quem participou desse certame. Ora, um projeto feito que está afrontando pelo menos 3 leis de mobilidade, de plano diretor e de arborização. A empresa tem em seus quadros, ou as empresas, possivelmente, conhecimento da legislação municipal e técnico que se faz essa avaliação. Não vai se aventurar em uma licitação que logo adiante poderá ter uma paralisação da obra por conta das imperfeições legais que circulam ou que cercam esse certame, esse edital. Já foi feito 2 licitações. Uma foi licitado, teve vencedor, estava a ponto de assinar o contrato e foi cancelado. Se fez mais 3 projetos. Cancelaram 1, cancelaram 2 e, enfim, chegaram a um projeto para licitar. E deu deserto e vai ser republicado. Ainda assim, é importante dizer o seguinte, está aqui o Cripa, Ademir Cripa, que é morador lá. Ali há um descontentamento geral de todos os moradores, de empresários, de moradores, de proprietários, que acham que isso vai atrapalhar o comércio, a indústria, a andança ali dos comerciantes, e vai se gastar mais de 11 milhões e 900 metros para não resolver o problema. Há, inclusive, elementos técnicos capazes de convencer que isso vai prejudicar, pela falta de estacionamento, pela confusão que vai criar esse projeto, porque ele é todo diferente, mas não diferente de ousadia, diferente de remendos. E nós apresentamos aqui alternativas: pavimentar com camada asfáltica a Borges de Medeiros, a Silveira Martins, e fazer sim a Pedro Grendene, mas fazer dentro de um programa minimamente aceitável e tecnicamente viável, né? Então nós precisamos atentar para isso. E hoje eu ouvia na Rádio Viva, no programa do Paulinho das Quebradas, que tem já uma intimação, ou melhor, uma notificação do Ministério Público para o Poder Executivo Municipal para que informe, querendo, sobre esse projeto, e que tem inclusive já um olhar do Tribunal de Contas. Então o que nós estamos falando aqui não são conversas ao léu, ao vento. Elas têm alguém também que está assistindo e que está observando, e eu cedo uma parte ao vereador Juliano. A parte ao vereador Juliano, doutor. A parte ao vereador Juliano. Obrigado. Obrigado pela parte, vereador colega Roque. Cumprimento os vereadores, colegas, enfim, cidadãos e imprensa que fazem aqui presente. Para contribuir, né, o projeto, eu também andei estudando a própria questão da acessibilidade, né, Giovanni, tu que é o presidente da Andef, todas as dificuldades e muitos problemas que tem em toda a cidade, problemas históricos, né? E inclusive a Pedro Grendene, nós andamos olhando e estudando uma cadeira de rodas, se for um cadeirante passar, ele não consegue nem equilibrar a cadeira. Por quê? Porque vai ficar totalmente fora, não segue o plano de mobilidade, não fecha com os gabaritos viários, ou seja, está muito mal feito nesse sentido. Então, precisa ser... O ideal deveria ser o quê? Cancela, faz feijão com arroz. A gente já deu diversas alternativas. Obrigado pela parte, vereador Roque. Para concluir, então, essa é a sugestão. Prefeito Feltrin, refaz esse projeto, faz o óbvio, faz aquilo que todos nós fizemos e o senhor vai fazer e vai ficar melhor. Obrigado. Convido a Rede Sustentabilidade. Abre mão. Abre mão. Encerra-se o espaço do grande expediente. A
Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.